E aí, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Tio Arthur está muito bem também. Olha, gente, tá parecendo um negocinho esquisito aí, é porque eu tô usando aquele negócio de medir a pressão. É porque meu coração acusou saudades de vocês. E aí a gente tem que cuidar do coraçãozinho, não é verdade? Pessoal, é o seguinte, nós já finalizamos a nossa análise da obra A Exceção e a Regra de Bertolt Brecht, mas vocês sabem, vocês pertencem às turmas que estão inaugurando essas obras no PAS, então a gente não tem a menor ideia do que pode cair, do que pode ser cobrado, de qual ponto que a UNB vai se apoiar para elaborar seus itens, suas questões. A gente não tem uma plena noção de como que vai funcionar a cobrança da obra dentro da prova, beleza? E aí isso sempre me desperta um sentimento de caramba, será que eu estou deixando de falar alguma coisa? Caramba, será que eles tiveram uma percepção diferente? Será que eles estão sentindo falta de alguma análise? E isso, galera, vocês precisam me passar. Vocês precisam me passar. Então, ó, a gente já fez a contextualização da vanguarda do teatro político e teatro épico, nós já falamos de Bertolt Brecht, nós fizemos uma análise da estrutura da peça, da história, dos personagens e daquilo que pode ser gerado de debate a partir daquele espetáculo, beleza? E entendemos também um aspecto muito importante que é... Calma aí que vai medir a pressão aqui. Acusou aqui, ó. Deu aqui, saudade do Daniel. Mas enfim, galera, fizemos toda essa análise em cima do espetáculo da Exceção e a Regra, beleza? Bom, e para nossa aula de hoje, galera, temos uma novidade. Nós vamos agora... Nossa, moleque, agora é coisa maravilhosa porque a gente começa a falar mais a fundo do teatro brasileiro, beleza? Mais a fundo do teatro brasileiro. Recapitulando, contextualizando historicamente e cronologicamente o teatro brasileiro, a gente fala de um teatro jesuíta, beleza? A gente fala de um romantismo, a gente fala de um realismo e a gente fala de vanguarda. Aí já estamos numa pegada diferente da Europa. Nosso tema da aula de hoje é teatro de revista. E ao falar teatro de revista, eu tenho quase certeza que não vem nada na cabeça de vocês do que se trata isso e que talvez muitos podem nunca ter escutado falar em teatro de revista. Mas eu já adianto uma coisa para vocês, galera. Sabe essa nossa característica BR zoeiro? Essa nossa característica de fazer paródia, de brincar com as coisas, de zoar com as situações e os acontecimentos políticos? Vem daí. De fazer música, de fazer graça, de fazer zoeira com as coisas boas e com as coisas ruins que estão acontecendo. Vem daí. Já ouviram falar num negócio chamado paniquete, chacrete, artuzete? Tudo isso, galera, tudo isso tem uma origem muito específica que está diretamente relacionado ao teatro de revista, beleza? Então, o teatro de revista, ele é essencialmente brasileiro. Vou colocar uma reportagem para vocês assistirem nessa aula, que é muito bacana, uma reportagem da Funarte, que vai trazer os conceitos básicos do teatro de revista, para que na próxima aula a gente consiga debater mais a fundo e que vocês já tenham uma noção maior do que se trata esse teatro de revista, beleza? Então é isso, pessoal, fique aí com a reportagem, assista até o final, é muito interessante, é muito importante. Demorou, é nóis? Fechou? Então é isso, fique aí com a reportagem e fui! O gênero teatro de revista, né, está dentro do teatro popular musicado, que incluía as burletas, as revistas, as operetas, os vaudevilles, ou seja, existia uma intensa produção de teatro popular musicado no Brasil desde o final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Isso começou
com as companhias portuguesas que trouxeram o teatro de revista para o Brasil, a chamada Revista de Ano, que era uma revista que traçava o panorama do ano, os acontecimentos daquele ano. Então, quando a gente fala de teatro popular musicado no Brasil, a gente está tratando de uma produção que foi muito intensa e continuada de espetáculos. E esses espetáculos tinham um endereço certo, né? Aqui no Rio de Janeiro era a Praça Tiradentes. Quando o Walter assumiu a empresa na década de 40, ele iniciou mantendo mais ou menos o padrão que já estava estabelecido ali pela empresa dele e pelas outras empresas todas concorrentes que atuavam na Praça Tiradentes. Aos poucos, ele foi percebendo que ele deveria criar um diferencial, porque eram muitas produções de revista acontecendo simultaneamente. O que torna o Walter Pinto diferente dos outros produtores é exatamente que ele investiu nesse padrão visual e ele criou uma identidade visual para os seus espetáculos que era reconhecível em qualquer lugar, por qualquer pessoa naquele período. O que a gente chama aqui hoje de Arquivo Walter Pinto é uma doação que foi feita pelo empresário Walter Pinto em dezembro de 1979, no âmbito de uma campanha de doação que havia no Serviço Nacional de Teatro, cuja coordenadora, Janine Diamante, resgatou esse acervo dentro da piscina da cobertura do empresário Walter Pinto. Então, o que a gente tem aqui, e aí até posso mostrar que tem manchas de água aqui, é realmente o que sobreviveu desse grande empreendimento que foi a empresa Pinto Limitada, fundada pelo pai do Walter Pinto em 1925. O primeiro processo que essa documentação sofreu aqui no Centro de Documentação é a higienização, que as duas meninas da equipe da Cleide, que tem o ateliê de restauro, higienizam cada documento para posteriormente esse documento ir para a sala onde está a equipe dos pesquisadores de música. Bom, o material, quando chega aqui, nós procuramos organizá-lo por revista a partir dos títulos. E logo após, nós então vamos fazer uma correspondência entre o texto e cada música, além da questão do conhecimento musical, que nos possibilita ver o encadeamento de compassos, de tonalidades, de processos rítmicos, nós também ficamos atentas à questão da informação do material. Depende de conhecimento musical. Quer dizer, você não só vê as dicas pelos textos da inserção da música, como você vê, às vezes, fragmentos de partituras que ficaram misturadas, porque, como eu falei, esse acervo foi pego dentro de uma piscina, então certamente ele não estava organizado, e ela vai identificando, muitas vezes, por caminhos de traças, cor de papel, tipo de distanciamento entre as pautas, possíveis manchas, caminhos de traças. Então existem informações que são informações musicais e outras que são informações extramusicais. Esse material é organizado depois por título, por autor, por tipo de material, se é impresso ou se é manuscrito, por gênero musical. E nós temos um outro campo, que é o campo de instrumentação. Nós definimos todos os instrumentos que constituem cada partitura. É uma coisa muito interessante que a gente pode ver aqui é o seguinte: isto aqui é uma partitura. Quando o compositor produzia, a gente pode dizer que ele produzia basicamente em dois formatos. Ou ele produzia desta maneira que se chama grade de orquestra,
onde ele estabelece todos os instrumentos que ele pretende utilizar na orquestração, como ele podia produzir de uma outra forma. Ele produz a partir de uma partitura para piano. Então, ele faz a peça para piano e depois tem um orquestrador. O que pensa só para a grade de piano, isso aqui depois tem que ser instrumentado. No tudo que foi tratado, qual é a média de músicas, por exemplo, por cada revista? Em média, 20, 25 músicas por revista. Agora, até hoje, nós já conseguimos montar 74 revistas, são 1.396 títulos de música. É um repertório para 74 revistas, porque tem algumas que são maiores, outras menores. É um repertório significativo. Então, esse é o material chegando para ser tratado. Ele segue já uma ordem pré-estabelecida pelas musicólogas. Nós fazemos aqui a checagem e a numeração de todos os textos e partituras, especialmente as partituras, porque o nosso trabalho é feito de maneira individual. Primeiro é feito um diagnóstico de cada folha. Se ela tem áreas de rasgo, ela vai receber um remendo. Se ela tem áreas de perda, ela vai receber um enxerto. O bom diagnóstico, um diagnóstico preciso, é o que vai determinar o tipo de tratamento utilizado em cada uma das folhas. Bem, esse é um tipo de dano por oxidação. Essas áreas estão totalmente perdidas, só de tocar as partes vão ficando quebradiças. Essa é a apresentação final de um trabalho com dano semelhante a esse. Essa é a forma como o material é devolvido ao Funarte após todo o tratamento e recuperação do material. O teatro de revista fomentou um mercado musical e artístico enorme, dava serviço a muitos artistas, a muitos músicos, a muitos autores, a muitos compositores, a muitos cenógrafos, figurinistas, costureiras, técnicos, enfim, pintores, uma indústria artística muito forte, principalmente no Rio de Janeiro. Então, além dos profissionais de documentação, né, os arquivistas e os bibliotecários, nós temos hoje uma equipe com pesquisadores de artes cênicas, de música, né, para poder criar o melhor arranjo possível para esse arquivo, para que ele realmente reflita a riqueza que foi essa trajetória da empresa Pinto, né? Que foi, vamos dizer assim, consagrada pelo seu último gestor, que foi o empresário Walter Pinto.